Eu tinha certeza absoluta que gravar isso ia me deixar completamente desestabilizada. Mas eu quis gravar assim mesmo. E falar de melodrama é muito difícil. Eu já comecei 2 vídeos e eu tive que parar porque eu chorei demais. E eu desisti de indicar as indicações que eu ia fazer. Eu mudei. Mas a indicação de hoje é uma indicação muito interessante, porque foi uma série que, sei lá, me confrontou muito profundamente. E a gente tá falando de Uma Dose Diária de Sol. Eu já tentei indicar Uma Dose Diária de Sol algumas vezes aqui, porque eu acho que é uma história muito profunda e muito boa, tá? Muito boa mesmo. E eu acho que ela enfrenta muito a exaustão, o burnout, essa ideia de que eu posso tudo, eu resolvo tudo, eu aguento tudo, eu suporto tudo, que mais da metade dos seres humanos tem. Além, é claro, de falar sobre depressão e ansiedade de uma forma muito direta, além de inúmeras outras síndromes que eu não citarei aqui, mas eu precisava dizer bem no início do vídeo que existe um alerta de gatilho enorme em todos os episódios desta série. Se você é sensível, eu sinceramente indico que você não assista, talvez não seja o momento pra você ver. Mas se você não é, assista com muita sabedoria. E se você chegar a algum episódio onde você não se sinta confortável, eu te indico que você pare. A história é fantástica e a atriz é competente demais. E tudo que essa mulher se propõe a fazer, ela sempre dá tudo de si e faz com que a gente se sinta desconfortável, porque a atuação dela beira o cara, eu viveria isso, ou eu vivi isso, ou eu conheço alguém que viveu. Bom, vamos pra história. Aqui a gente conhece essa diva e ela trabalha num hospital e a gente fala mais pra distúrbios psicológicos, tá? Eu não sei se é exatamente uma clínica só focada nisso. Eu acho que é, mas eu vou deixar aqui um hospital. Só que a gente vai conhecer, além da história ali, ela, o seu interesse amoroso, as enfermeiras que trabalham junto com ela, a gente vai sendo apresentado, né, no decorrer dos episódios, as pessoas que estão internadas naquela ala. E eu acho que foi ou de uma estratégia de tortura, ou de uma sabedoria, uma sacada imensa que contassem histórias que fazem a gente tremer e chorar. A gente é apresentado a dores tão reais que nos deixam desconfortável e sem graça. E muito me admira que no mundo em que estamos e na situação em que estamos sobre problemas psicológicos, alguém não consiga escrever algo assim, que seja tão real e visceral. Eu acho que é visível quão abalada eu fico, por isso foi tão difícil pensar em falar sobre. Acho que a ideia de mostrar pra gente que mesmo as pessoas da área da saúde também têm seus inúmeros descontroles foi muito inteligente. Então a gente é apresentado a um médico que tem toque. E é visível, assim. Se você tem algum traço de toque, como eu tenho, ou se você conhece alguém que tem, você nota de cara, nos primeiros episódios que ele aparece, que ele tem toque. E ele tem, assim, o transtorno dele é muito visível. E ele não busca tratamento. No início da série, a gente acompanha ele buscar tratamento. Mas, assim, ele não sabe, ele não se sente, assim, no momento, precisando tanto, assim, se tratar. E você vê as repetições e as coisas, assim, que ele faz, é bem, assim, é engraçado. Respeitosamente é engraçado, porque você vê que você sabe que é toque, ele sabe que é toque, mas ele fica fingindo que não. E a gente tem a nossa prota, que talvez não é que ela tava tão mal. Ela já tava meio abalada. Eu acho que metade dos seres humanos da Terra estão meio abalados, mas eu acho que ir pra ala que ela foi e trabalhar no âmbito que ela trabalhou, enfrentando dia após dia as situações que ela enfrenta, desencadeiam de forma ainda mais feroz todos os seus problemas. Pensa que é o meu ponto de vista. Trabalhar com pessoas mentalmente estáveis é tipo um espelho para as suas próprias dores e fraquezas. Eu acho que o episódio que a gente tem a menina que fala sobre o roubo, que ela foi roubada pela enfermeira, que ela quer reaver aquele valor, e ela ataca a enfermeira. De primeira, faz a gente sentir a sensação de que é uma pessoa barraqueira que tá causando, que tá, sabe, dando defeito aqui, dando problema. Só que quando você começa a ver que alguém que passou uma grande injustiça e que não lidaram com aquela injustiça da melhor forma, fez com que ela recolhesse e guardasse aquela amargura. E na mente dela, nenhuma mulher é confiável. Logo, toda e qualquer mulher pode reproduzir aquele mal a ela.
E quando eu sabe, tive essa sensação, eu falei, caraca, eu julguei no início, mas dor é dor. Hoje eu tava conversando com a minha mãe sobre isso. E eu sinto que a minha mãe, né, e as pessoas mais velhas têm seus próprios pensamentos sobre isso, né, e os seus próprios julgamentos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que eles também têm os seus próprios problemas. E foi sobre isso que eu conversei com a minha mãe. Que eu acho que todo mundo precisa de acompanhamento psicológico. Todo mundo, todo ser humano precisa de acompanhamento psicológico, sabe? Porque todo mundo tem algo a guardar. E a gente é confrontado muito com isso. A minha história mais, sei lá, particular e pesada no meu ponto de vista, mas que foi a que nunca mais saiu da minha cabeça, é a história do cara que tá tentando prestar concurso público. E é muito interessante ver que a gente passa grande parte da série sem saber de fato qual é o transtorno dele. E eu não vou comentar qual é o transtorno dele. Mas a gente conhece ele, ele é um personagem fantástico, apaixonante, aquele ator é muito incrível. E a gente vai convivendo com ele, né? Conhecendo ele e vendo as enfermeiras, principalmente a nossa prota, convivendo com ele e sentindo que ele tá apto a sair, porque ele vai muito bem. Só que isso é como a gente enxerga, como ele quer ser enxergado. E a gente vai passando os episódios, vai se encantando com tudo, e quando acontece o fim que acontece com o personagem dele, a gente se sente em completo estado de choque. E pra mim, é a história que mais me machucou. Aquele episódio, gente, acabou comigo. Só de pensar naquele episódio, eu fico extremamente desestabilizada. Quando eu pensei em fazer essa lista de melodramas, eu pensei muito em não colocar essa série, porque eu sei o estado que eu fico quando eu chego a indicar essa série, e é nesse estado que eu fico. É muito difícil pensar nesse episódio pra mim, porque você torce muito por ele. Mas o último episódio dele nos mostra o quanto a dor é avassaladora. E o fim dessa história é o início do desespero maior da nossa prota. E daí em diante, a gente vai acompanhando isso. E eu vou dizer pra vocês que isso mexe muito, muito com a gente. Porque a gente vai vendo que a depressão, a ansiedade, a perda e tudo, todo esse desespero que acompanha sendo visto e vivido por ela nos episódios que acontecem, né? A gente vai vendo acontecerem episódios com ela. Então, o abandono de si que ela passa, todos os momentos em que ela tá sem apetite, em que ela se esquece de si, não toma banho, não come, não vive, não sai de casa. Cara, aquilo ali, primeiro de tudo, eu tenho depressão e ansiedade e, né, diagnosticados há 10 anos, desde que eu tinha 18. Então, aqueles episódios são impossíveis que eu não me enxergue, não me veja naquilo. Porque a depressão, quando ela tá no seu pior momento, ela te faz ir a nada, sabe? Todo dia é uma guerra, é uma luta para fazer as mínimas coisas. Então você se vê muito naquilo tudo, naquela dor tão palpável, tão lancinante a quem sabe como é aquela dor. Porque quem não sabe como é aquela dor, não sente nada. E é por isso que o baque da mãe dela é pra mim um dos convívios mais inteligentes que existem. Porque você vê ela lidar com aquilo, ou melhor, não saber lidar com aquilo, e que quando ela entende tudo, pode talvez ser tarde demais. Eu não vou falar do final, mas eu vou te dizer que é uma série muito profunda. É uma série que nos apresenta muitas óticas, muitas doenças diferentes, muitos personagens muito bons, muito interessantes, cheios de camadas. E a gente tem romance, sim. Eu acho que o amor ele tá muito mais no apoio aqui, sabe? No respeito, que é muito interessante também, um novo jeito de ver as coisas, porque aqui todo mundo sabe que eles se gostam, todo mundo sabe, é bem na cara, é bem escrachado que o médico gosta dela. Mas o jeito de encarar esse sentimento é muito único e isso é muito interessante. Então fica a minha indicação, uma dose diária de sol. Vocês com certeza vão se encantar com essa história. Vocês vão ter o prazer de ver e sofrer, assim como eu sofri. Porque a ideia de trazer melodramas é você saber que o sofrimento ele é um pouco inevitável, mas que vem acompanhado de uma grandíssima história. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. Até amanhã, que é a nossa próxima indicação. Tchau.